Olá, eu sou a Lilian Primo Albuquerque. Esse é o LPA e Você, um programa onde unimos inspiração, educação e entretenimento, trazendo histórias inspiradoras e insights valiosos para os nossos telespectadores. E hoje eu recebo aqui no meu programa Yasue Inoki, uma das principais referências em streaming, publicidade digital na CTV na América Latina. Presidente da Abots, lidera também iniciativas que conectam executivos, plataformas e marcas, impulsionando a inovação no mercado de mídia e streaming. Com uma trajetória inspiradora com mais de 10 anos na Globo, onde atuou na liderança de operações internacionais, hoje desenvolve novos negócios e parcerias estratégicas que ajudam a mudar o futuro da indústria. Yasue, um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Obrigada, Lilian. É um prazer estar aqui com você. Lindo espaço. Parabéns. Obrigada. Com certeza essa conversa vai ser muito inspiradora, porque a Yasue, gente, eu já participei com ela no podcast dela. Foi uma conversa muito legal. Ela que lidera esse mercado, que conhece esse mercado, tem muita bagagem no mercado de mídia, streaming e tudo mais. Toda vez que eu converso com ela, a gente tem uma ideia, a gente olha possibilidades. E eu acho isso tão interessante, porque as mulheres elas precisam se conectar, se ajudar, ver como uma pode somar com a outra, né? E desde o primeiro momento que eu te conheci, no dia que eu cheguei para gravar com você, você já foi uma pessoa que tem sororidade. E eu acho que isso é muito importante, isso faz a diferença. Então, estou muito grata de ter você aqui para a gente gravar, para a gente contar para as outras mulheres também como que é ser dessa forma e o porquê que a gente vem crescendo. Mas eu queria que você contasse a sua história, contasse para a gente como é que você começou essa transformação no mercado, contasse a sua trajetória, né? De onde que a Yasue veio, como é que ela começou? Lilian, tem uma história diferente. Eu vim de tecnologia, que não tem absolutamente nada. Assim, tem umas nuances com o que eu faço hoje, mas eu fiz faculdade de análise de sistemas. Era para eu ser programadora, para eu ter trabalhado nessa área. Só que sempre achei que tinha um gap entre o que eu realmente queria ser e o que não era. Porque, na verdade, quando eu fiz naquela época vestibular, quando eu tinha que escolher uma carreira, eu não sabia o que eu queria fazer. Então, eu tinha um namorado na época que ele estava querendo fazer, foi fazer a faculdade de informática e eu fui meio que impulsionada por ele a fazer a mesma coisa. Eu não sabia, eu vim de uma família que não tinha tantos recursos assim, mas a minha mãe e meu pai também, eles sempre trabalharam muito para que me dessem a melhor educação possível, a que eu queria. Então, ao longo dos anos, né, desde criança, desde 10 anos, eu era criança que fazia inglês, francês, espanhol, piano, jazz, natação e escola. Então, eu nunca tive muito tempo, nem mesmo para pensar o que é que eu tenho. Eu nunca tive assim, olha, eu vou querer fazer alguma coisa específica. Eu sempre gostei de fazer de tudo um pouco e ser uma pessoa mais genérica. Então, quando ele falou informática, me pareceu uma coisa mais voltada à inovação, mais voltada realmente à tecnologia. Eu falei assim, vou nessa. Só que quando eu vi que era um pouco mais operacional, né, eu gradualmente fui passando para operações e aí pulei para gerência de projetos até que eu caí em pós-venda. Então a história foi um pouquinho diferente do normal, mas depois de pós-venda, aí foi mais fácil chegar no comercial e hoje eu sou a pessoa de relacionamento, nem tecnologia, nem vendas, nem pós-vendas, nem marketing, eu sou uma pessoa muito mais de relacionamento. Faço venda como todos nós, venda para mim é uma consequência dos meus relacionamentos. Olha que interessante. E o quanto é importante a gente ter essa bagagem para chegar nessa trajetória. Eu também me formei em sistemas de informação, depois fiz MBA em gestão empresarial e estou aqui também na comunicação, mas a tecnologia sempre está comigo. Trago esse conteúdo de tecnologia também em outros veículos de comunicação. Mas por quê? A gente construiu essa bagagem, né? Não foi acordei e é dessa forma. Não, você vai construindo. Você falou de vendas, pós-vendas, gerente de projeto, operações. Passei também por operações há alguns anos e alguns bons anos na área comercial, em empresas multinacionais de tecnologia. E essa bagagem faz toda a diferença. Você construiu e segue nessa área de relacionamento porque você tem embasamento para falar. E eu acho que falta isso também, das pessoas virarem e acordarem, eu quero ser isso. Calma. Olha a sua jornada.
entenda o que você construiu para ver como é que você consegue aproveitar ela para somar as outras. Você acha assim? Eu acho que com 17, 18 anos, muita gente ainda não tem noção de como que é o mercado. Eu, por exemplo, meu pai era professor de karatê, ele tinha uma academia de karatê. Então, minha família de lutadores por parte de pai. Parte de mãe, a minha mãe veio do interior, veio para o Rio de Janeiro para trabalhar como telefonista internacional. E naquela época era uma coisa muito grande, uma pessoa do interior de 1940 saber falar inglês era uma coisa muito extraordinária até, né? Então ela veio para ser telefonista e realmente era até um orgulho que estava falando com o mundo inteiro, né? Tinha que mexer naqueles equipamentos todos. Então realmente eu não tinha uma base, por exemplo, de pessoas que têm um pai engenheiro e eu só seguia a carreira, ou pais que são grandes empresários e eu simplesmente fui adotada pelo negócio do pai. Não, não é bem assim, né? Então, para quem não tem esse background familiar, né, ou não tem uma vocação nata, então nasci querendo ser médica e vou até o final. 17, 18 anos ainda é muito cedo para você tomar esse tipo de decisão. E foi isso que aconteceu. Então, mas eu sempre gostei muito de línguas, eu sempre gostei muito de estudar, sempre tive muita curiosidade. Então, eu sempre tive curiosidade em relação a países, a como funciona tudo. E aí, obviamente, fui especializando ao longo da vida. E é impressionante que chegava numa área, está muito melhor do que a anterior, mas ainda não é isso. Chegava na outra, está muito melhor do que antes, mas ainda não é isso, que ainda dá para chegar mais. E eu faço isso para tudo. Perfeito. Para tudo, até mesmo para cabelo. Estou dando um exemplo bem fútil, que é para fazer inclusive analogia. Está lindo. Ah, muito obrigada. Vai aqui em São Paulo, cabelo de São Paulo. E realmente qualquer coisa, olha, tá bom, mas pode melhorar. Então eu sempre vejo onde eu posso melhorar de uma forma geral. Eu acho que todo mundo deve fazer isso ao longo da vida. Porque às vezes, foi o que eu falei, aos 18 anos, fazia sentido eu trabalhar com informática. Hoje já não faz mais sentido nenhum. Perfeito. E você atuou por mais de uma década na Globo. Conta pra gente, inclusive em operações internacionais, quais os aprendizados você teve nessa sua experiência na Globo e que também influenciaram essa sua visão de negócios. E a chegada na Globo foi ótima, porque eu trabalhava numa operadora, né, de telefonia que hoje foi comprada, há muito tempo já foi comprada pela TIM, hoje faz parte da TIM, era Intelig, era funcionária número 23, que era o número da Intelig. Então, eu realmente comecei muito do zero, falando com os expatriados, eu tive a oportunidade de passar por várias áreas. Então, ali realmente foi um aprendizado muito grande na Intelig, porque eu consegui passar por marketing, por financeiro, de tecnologia, processos, realmente foi uma escola. E eu sempre tive essa vontade de trabalhar com o mercado exterior, né? Então, antigamente, quando tinha o Instituto Rio Branco, meu tio sempre falava que era para eu fazer, porque eu realmente gostava muito dessa área, eu gostava de estudar línguas e tinha curiosidade. Então, quando eu vi essa vaga na Globo Internacional, eu falei assim, vou me aplicar para ela. E eu fazia reunião depois de reunião, é muita reunião que eu fiz até conseguir a vaga. Depois eu descobri que eram 350, 380 candidatos por vaga, mas eu consegui entrar. Eu falei assim, agora eu vou agarrar isso com todas as garras e vamos ver o que dá. Eu trabalhei na área de operação, comecei como pós-venda, né, como OPEC, que é operações comerciais. Então, por exemplo, quando você faz uma venda, né, uma venda que passa pelo comercial, você tem era um mix de pós-vendas, né, com toda a operação daquela venda. E em determinado momento precisaram de uma pessoa para tocar um projeto que era levar a TV Globo Internacional, que antigamente a gente era distribuído como hoje aqui. Você vê a TV Globo como? Você vê a TV Globo através da Claro, da Vivo, das operadoras do ISP local, né? E lá na Europa a gente tinha uma distribuição que era por uma operadora. A Globo queria tirar dessa operadora, em Portugal, e colocar uma distribuição onde ela mesma tomasse conta da operação dela. E esse era o projeto. E só que quando eu entrei no projeto, já tinha falhado algumas vezes, e no final das contas eu tinha acho que 9 meses para implantar, 10 meses. Era muito corrido. Mas eu agarrei com todas as minhas forças e fui até o final, e ali realmente foi o grande turnaround até de carreira, que eu realmente falei assim, não, eu gosto mesmo da parte de relacionamento, eu gosto de organizar equipes, organizar projetos, eu gosto de venda, pós-venda, de operações sim, mas eu também gosto de fazer a parte relacional, de relações, então, e foi aí que eu comecei realmente a destrinchar. Foi uma outra escola,
onde eu tive contato com não somente o mundo de entretenimento, e vamos combinar, Lilian, depois você sai de um banco, eu trabalhei em banco, em operadora, você vai para uma TV, é tudo muito diferente. Muito E diferente. quando você vê a Globo, realmente existe esse padrão Globo de qualidade, realmente existe, e fica no DNA de todo Perfeito. mundo que trabalha lá durante muito tempo. E eu conversando com meus amigos que já saíram da Globo, já saí da Globo há bastante tempo, e a Globo, de alguma forma, ainda Continua em você. em mim, do Sim. jeito como eu atuo com as pessoas, do jeito da minha exigência. Então, o pessoal lá na Abbots fica brincando que eu tenho padrão e açoite de qualidade. E assim, ó, padrão Abbots de qualidade não pode ser esse. E é verdade, porque você fica tão exigente como a Globo era. Então, realmente foi uma grande escola. Eu aprendi, primeiro que eu fui forçada a aprender, porque quando você monta uma operação no exterior, você passa por todas as áreas da empresa, tanto o jurídico, quanto o financeiro, controladoria, contas a pagar, tudo, né? Você passa por todas as áreas, até a produção. Então, foi uma grande escola nesse sentido e também em relação à minha carreira, porque eu gostei muito do que eu fiz, de ver gerenciar, vamos dizer, simplificando, gerenciar um projeto que era tão grande, né? E ter essa criatividade para você sempre implantar coisas melhores. Então, acho que a Globo foi uma escola e quem passa pela Globo vê a mesma coisa que eu. A Globo é uma escola e que fica dentro do seu DNA essa questão de qualidade para tudo. Excelente. Eu gosto muito desses comparativos, porque fica na gente. Eu trabalhei na IBM por muito tempo e meu DNA de processos, de vendas, toda essa rotina que a gente tem de cuidado, né? Porque tem muita governança, fica. E quando a gente pega empresas grandes que crescem, que têm um nível de qualidade, uma preocupação com o cliente em primeiro lugar, fica na gente. E a gente busca fazer as coisas dessa forma nos nossos menores projetos. Porque o cliente em primeiro lugar, a experiência tem que ser positiva. E eu busco trazer isso também muito para o meu time. Porque por mais que eles não tenham vivido o que eu vivi, eles vão estar vivendo comigo o que eu consigo transmitir, né? E é uma responsabilidade nossa fazer isso, né? Eu gosto muito dessa sua visão. Mas ao longo da sua carreira, você migrou também desse cenário da televisão tradicional para o streaming. Qual foi o ponto maior de virada dessa sua transformação, trazendo o streaming para perto? Por incrível que pareça, eu já estava estudando streaming na época da Globo. Então, fui uma das primeiras pessoas a estudar o streaming, porque naquela época, essa operação que eu tive que implantar na Europa, ela era DTH, que se chama, é uma abreviação para Direct to Home, que é como se fosse uma Sky. Você precisa de uma anteninha, ter um decodificador, e aí você pega o sinal por satélite. Ele estava ficando muito caro, o satélite começou a ficar muito caro por conta da qualidade de imagem, começou a ocupar mais banda em satélite, então ficou tudo muito mais custoso. E, obviamente, a gente queria abordar, ter a possibilidade de abordar mais pessoas, né? Baratear os custos. E aí a gente começou a estudar sobre streaming. Então, eu fui lá junto com o pessoal da engenharia da Globo, estudando, fomos para fora do Brasil para ver como é que eram os outros projetos, etc. E foi muito interessante, porque eu falei assim, então o streaming é o futuro, é o que há. Comecei a estudar desde então e vendo possibilidades, tudo de transformar, fazer transformação do broadcast para o streaming. Eu não acho que satélite broadcast vai acabar. Eu acho que são nichos diferentes. E o que eu acho é que possibilitou que mais pessoas entrassem no game, né? Porque ele barateou alguns custos, ele simplificou muito o custo, né, do streaming. Então, por que não? Hoje todo mundo pode ter seu canal. Hoje todo mundo pode ter seu conteúdo, né? Olha lá, a gente na Abbots grava o nosso podcast e a gente não tem muita gente ali... A gente não imaginaria, a gente não tem uma operação para isso, desculpa, a gente não tem uma estrutura para isso, a gente faz tudo com parceiros. Então, realmente, ele possibilitou você ter uma flexibilidade maior e, obviamente, você dá mais oportunidade. Então, essa foi a minha ideia. E aí, há 2 anos e meio atrás, e conversando com um amigo meu que na época era o presidente da Abbots, e ele tinha que sair porque ele realmente estava trabalhando muito no negócio dele, tem um provedor de internet, e ele falou, você não quer montar uma chapa e se candidatar? E na época eu não tinha vontade nenhuma, porque eu sabia que onde eu coloco a mão eu tenho que doar o meu tempo, e eu sabia que ia ser complicado com o tempo que eu tinha. Uhum. Mas, e aí ele foi convencendo, eu falei assim, então tá bom, então deixa eu aqui. Se eu montar uma equipe desse jeito, como eu acho que é legal, né, a gente consegue mudar o estatuto? Consegue. Então eu chamei os profissionais que eu confio de mercado, que eu sei que tem um DNA muito parecido com o meu, que nunca está satisfeito com mais ou menos.
Falei assim, então não tem como dar errado uma coisa dessa. Então vou montar. E aí eu me enfiei no streaming 100%. Porque até então eu trabalhava vendendo streaming, fazendo projeto para streaming, fazendo parceria com streaming, mas nunca tão forte dentro da cadeia. Olha, e que foi aí que eu interessante. comecei realmente a cair dentro, realmente, e a estudar tudo, e ver tendências, possibilidades. E, então foi realmente há 2 anos e meio atrás. Olha que conversa incrível, o quanto a gente está aprendendo com a Yasha, mas agora nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Primo Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Bossa Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Primo Albuquerque. A mentalidade que escala, conecta e transforma. Em um mundo onde a busca por práticas sustentáveis é uma jornada constante, próximo à cidade, uma fábrica vinha emitindo gases e odores muito desagradáveis, perturbando a tranquilidade dos moradores há tempos. Não suportando mais, representantes da comunidade passaram a pressionar o responsável para que uma atitude fosse tomada. A fábrica foi finalmente autuada pela fiscalização, e até mesmo os colaboradores já ameaçavam parar os trabalhos. Enquanto o representante da fábrica andava frustrado por não saber o que fazer, tropeçou em uma lâmpada mágica e instintivamente a pegou e esfregou. Inacreditavelmente, um gênio saiu da lâmpada e concedeu a ele um desejo. Sim, o pedido foi a solução do problema dos gases e odores da fábrica. Como em um gesto mágico, todos os gases que geram odores foram neutralizados, trazendo finalmente o alívio à comunidade. Maravilhado com a solução que o ES Gênio trouxe ao problema, o responsável ficou animado para repensar e estender as práticas sustentáveis para todas as unidades e operações da empresa. Os moradores e os colaboradores ficaram gratos e felizes com a nova realidade. A fábrica foi liberada pela fiscalização. Por fim, a ação do ES Gênio inspirou toda a comunidade a apoiar as práticas sustentáveis. Dux Grupo, liderando pelo exemplo, promovendo um mundo onde a sustentabilidade é prioridade. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo, streaming nativo, inovação, presença inteligente, simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia, é sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento, nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua, a marca também, a tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Lions Startups. Estrutura completa para alavancagem de novos negócios tecnológicos. 6.000 metros quadrados de área construída. Uma revolução em tecnologia e inovação. Com amplo espaço de desenvolvimento, lab de programação, salão de jogos, piscina integrada com academia, espaço zen, restaurante, sala para grandes reuniões, heliponto e muito mais. Lions Startups. Ideias que transformam. Voltamos para essa conversa que está muito interessante aqui com a Yasha. Conta pra gente sobre CTV, Connect TV. Você fala muito sobre esse assunto,
Mas acho que as pessoas não conhecem tanto o que que é esse termo e como que pode se consumir esse conteúdo. E também fazer publicidade nele. Conta pra gente o que que seria o Connect TV. É muito simples. CTV é de Connected TV, que é TV conectada. É TV conectada na internet. Né? E hoje, antigamente, você não tinha televisão conectada na internet. Você assistia um streaming ou pelo celular, você assistia até pelo laptop, pelo computador, mas você não assistia pela televisão, né? E hoje em dia você assiste pela televisão, pelo seu console de game, pelo celular, o número de devices, pelo iPad, o número de devices hoje conectados onde você pode assistir televisão, ele aumentou muito. E a televisão, ela hoje, que antes era só aquele sinal das TVs abertas, etc., ele passou a ter, aí das Pay TVs também, ele passou a ter também sinal de empresas, sinal de plataformas também, né? E o consumidor em casa, ele pode assistir pegando o sinal do ar, pegando o sinal do cabo da operadora ou pegando o sinal pela internet. Então eu consigo ter um acesso de qualquer forma. Existem aquelas caixas você precisa ter as caixas, que você assina, tem plano de assinatura ou também. Exatamente, você tem que ter uma internet em casa, né? Então esse é o conceito. A internet em casa, ou você tem uma televisão que é a Smart TV, que é a televisão que ela já codifica aquilo e já... Então, por exemplo, quando você tem os aplicativos já dentro da televisão, você tem uma Samsung, uma LG, uma TCL, não importa. Você já tem os aplicativos ali dentro, você consegue acessar aqueles apps ali dentro, os apps de streaming, né? Inclusive o LPA, e você está em um desses apps de streaming, que é uma das emissoras também, que é uma das TVs, que é a TV Judaica, e lá as pessoas assistem pelo aplicativo. Então agora eu entendi o raciocínio. Então, Samsung tem apps, e aí o app de uma das emissoras pode estar lá dentro e a pessoa pode assistir. Exatamente. Então quando quando você tem uma TV conectada, você assiste de outras formas também que não são aquelas formas antigas de assistir conteúdo. Interessante. E você vê que as pessoas estão consumindo mais dessa forma? Vão lá e selecionam uma emissora, buscam no aplicativo? Depende um pouco, né? Depende da faixa etária, mas acho que aos poucos a população já está assistindo mais. Então, por exemplo, uma coisa que para mim não, né? Mas para minha avó seria inviável aprender há 10 anos atrás, hoje em dia eu vejo a minha mãe com 83 anos de idade entrando no aplicativo do qualquer que ela goste, Cazé TV para ver futebol, no aplicativo do Globoplay para ver uma novela que já tenha passado, e por aí vai. Então eu vejo realmente hoje as pessoas estão... Antigamente só as pessoas mais novas conseguiam realmente encontrar o conteúdo. Hoje já está mudando, o pessoal realmente está... A curva é lenta, né? Porque realmente hoje o conteúdo está muito espalhado. Você tem os canais FAST dentro da televisão. Então, vou dar um exemplo. Você liga a sua televisão. Você tem aqueles canais FAST, que na Samsung chama Samsung TV Plus, na LG chama LG Channels. Então, você tem aquela área que são dos canais gratuitos. Você tem a televisão, que é o ao vivo, ou a Pay TV, né? Que é aquela que você passa no seu... Se você está conectado com uma Claro, por exemplo, com uma TV a cabo, você vai passando no decodificador da Claro e vai passando. E você tem os aplicativos, você tem aplicativo no mobile, no celular, que às vezes tem algum conteúdo a mais. Quer dizer, o conteúdo está muito mais espalhado e muito mais difícil de encontrar para quem não está familiarizado com o ambiente. Mas, em compensação, te dá mais oportunidades hoje por conta da TV conectada. Você consegue hoje direcionar um comercial, por exemplo, para Lilian. Eu posso direcionar um comercial para você. Eu posso chegar, por exemplo, e saber que aquela pessoa vê muito conteúdo ele acessa muito conteúdo relacionado a ambiente, a questão de limpeza de ambiente, de odores. O que eu vou fazer? Eu vou mandar um comercial da Dux diretamente para aquela pessoa. É muito mais efetivo e mais barato do que eu ter que comprar um slot de comercial numa TV aberta que vai para milhares de pessoas. E dentre esses milhares de pessoas estão ali pessoas que trabalham no campo, que trabalham fazendo plantação, que talvez não tivessem tanto interesse, pessoas que trabalham em outras indústrias. Então, agora a gente passou a ter programas, né, e também comerciais mais voltados para a pessoa. Interessante, muito interessante.
Isso usando a tecnologia, usando a inteligência artificial, e com certeza deve fazer parte do contexto para poder identificar qual é o perfil Sim. desse nosso consumidor. Mas, como presidente da Abbott, você acompanha de perto a evolução do mercado, acabamos de comentar um pouco sobre isso, mas quais são as principais tendências que as empresas e marcas precisam observar? Eu acho que essa já é uma delas. Essa já é uma delas, né? Então, muita gente está falando sobre monetização e o mercado ainda está se ajustando a essa nova realidade de como que as agências de publicidade colocam dinheiro, né, nas emissoras, nos canais, para que aquele conteúdo deles seja direcionado para a pessoa certa. As emissoras, os canais ainda estão aprendendo como que eles vendem o inventário deles, quer dizer, os slots de comercial, como que eles vendem aquele espaço publicitário para as agências. Então, a gente ainda está hoje no Brasil, ainda tem não digo que seja barreira, né? Mas a gente ainda tem um aprendizado que a gente tem que passar, que a gente está passando já, a gente está no caminho ainda do aprendizado, ainda não chegamos lá, não é todo canal que sabe realmente montar seus pacotes de publicidade para oferecer, não é toda agência que vai saber qual é o conteúdo e qual o inventário que cada plataforma de streaming tem. Antigamente, a agência de publicidade queria botar um comercial na TV, ela falava com 7 empresas, 10 empresas no máximo, que é as empresas de TV aberta. Hoje em dia, o que ela tem que falar? Com as TVs abertas, com vários canais de TV pago, de canal pago, e mais essa multidão de aplicativos e canais de streaming. Porque o público está muito pulverizado, né? A gente tem gente em todo lugar. Imagina, você já está pulverizado dentro dos devices. Olha quanta gente hoje que assiste não somente na televisão, mas assiste também no celular. Quantas pessoas que não assistem podcast, especialmente que estão no YouTube, assistem pelo celular. Quantas pessoas não estão querendo, simplesmente não é porque não querem, mas porque não tem tempo para assistir. Então, uma outra tendência também em relação ao conteúdo, que a gente já está vendo, é de conteúdo vertical. Começou com as novelinhas dos doramas. Os doramas, né? Então, você está lá voltando para casa, você não tem nada para fazer. Isso, eu vejo muito isso. Eu fui algumas vezes no Japão e é engraçado, porque o pessoal passa uma hora e meia até chegar em casa, todo dia. O que ele faz ali nessa uma hora e meia? Assiste dorama. Ele assiste o conteúdo, né? Então, quando a viagem é mais longa, ele tem mais tempo de assistir o conteúdo. Mas quando a viagem é mais curta, não. Então, ainda por cima, tudo isso acaba fomentando esse mercado, né? As pessoas não têm mais tanto tempo quando elas tinham antes. As gerações mais jovens, elas também não têm interesse em ficar horas vendo algum programa. Eles não têm nem interesse, eles não têm paciência mais para assistir. Quando você vê um podcast que antigamente durava 1h30, 2 horas, hoje você vê canais de recorte de podcast, que são os melhores momentos. E às vezes é engraçado, né? Eu mesma sou assim. Então, às vezes eu quero ver algum conteúdo na televisão. Eu assisto tudo pela televisão, tá? Não só no celular. O celular, para mim, virou sinônimo de trabalho. Então, quando eu quero distrair, mesmo que seja alguma coisa relacionada ao trabalho, mas ver vídeo, eu prefiro ver na televisão. É o contrário de muita gente que vê YouTube no celular. A maioria vê pelo celular, eu vejo na televisão. Então, estou dando exemplo, meia hora para ver um conteúdo. E é engraçado, né? Porque ao invés de eu ver um conteúdo de meia hora, eu assisto 10 de 3 minutos. Porque mudou o perfil de consumo. Mudou o perfil, está mudando cada vez mais. A gente quer ser muito mais... A gente é mais imediatista. Exato. A gente não tem mais tanto tempo. E sem contar também essa multidão de conteúdo que existe hoje, que não existia antigamente. Antigamente você ficava na frente da televisão, você esperava o que a emissora estava passando para você. Você sabe que aqui, eu sempre brinco que aqui é um mini MBA. Porque você senta, você tem um executivo, tem um C-level falando para você em 3 blocos aqui por volta de 15 minutos. Você tem uma aula em 15, uma aula em 15, uma aula em 15 minutos. Ou às vezes em 2 blocos, dependendo da transmissão. Que você tem um mini MBA, você aprende um conteúdo. Olha quantas dicas você trouxe aqui. Olha quantas dicas a Yasui trouxe agora aqui para vocês. Sobre mercado de streaming, sobre televisão, sobre publicidade, sobre vendas, sobre captação do lead correto ali. E isso faz muita diferença. E em pouco tempo. A gente está falando de um programa onde ele tem entrevista, mas ele tem entrevista com insights, com transformação. Se você pega o que ela trouxe de informação e executa e vai atrás,
É um mini MBA. Eu falo que aos poucos a gente tem que olhar o que a TV está me entregando e o que eu consigo fazer com o que ela está me entregando. Sim. E eu tenho essa preocupação do LPA, né, de deixar esse legado. E em pouco tempo, porque você trouxe vários insights que a minha cabeça já começou a refletir algumas coisas. Falei, opa, pera que eu não estou olhando dessa forma em tal segmento. E a gente é muito parecida, realmente, Lilian, porque nesse sentido, eu começo a ver alguma coisa para me distrair, televisão, uma coisa que às vezes eu... Vou dar um exemplo, né? Eu gosto de dormir assistindo o canal do... Posso falar? Claro. Do Sérgio Sacani, que eu adoro o Sérgio Sacani, é sobre astronomia, mas é muito diferente. Eu não entendo nada de astronomia, tá? Mas então, quando ele começa a falar muito profundo, aí me dá sono, eu durmo. Mas alguma coisa você aprendeu. Mas eu adoro e aprendo demais ali. Claro. E assim, até ali, assistindo ao conteúdo dele, eu pego algum insight. Não só de aprendizado, eu vejo, assim, eu admiro muito ele, né? Então eu pego algum insight, mesmo que seja uma forma de falar com a câmera, uma forma dele trabalhar com o negócio, uma forma dele se vender sem perceber que está se vendendo. Então eu sempre pego, de todo o conteúdo que eu assisto, eu sempre presto atenção não somente naquele conteúdo para aprender o que o conteúdo o que a pessoa está falando tá me dizendo, mas eu vejo postura, eu vejo a forma como a pessoa já está pensando 2 passos à frente, dá para perceber isso com a fala. Então, isso tudo, foi o que eu falei, a gente está em constante aprendizado. Evolução, Então, se a gente realmente não tentar ver outras formas, a gente fica estagnado. Não, eu acredito que a ambiência muda muito a frequência, então até o que você está assistindo é o que vai te levar para um próximo nível. Sim. Então eu não costumo ficar perdendo tempo assistindo qualquer coisa. Já não tenho tanto tempo sobrando, porque eu ocupo todo o meu tempo, né? A gente que como fala um grande mestre, Janguier Diniz, a gente já está acostumado a viver no desconforto. Não tem um momento confortável. O desconforto já é confortável, porque a todo momento a gente está criando alguma coisa, está vendo possibilidades, está tentando aprender. E realmente o tempo que a gente está dormindo é para dormir, ponto, porque é para recuperar as energias. É muito perfil, né, Yasso? É muito legal. E na sua visão, quais as oportunidades estão sendo pouco exploradas no mercado de streaming e no mercado digital que as pessoas não estão vendo? A publicidade é uma delas, as pessoas estão vendo, mas ainda não estão sabendo como casar. Na Abbots a gente tem um trabalho muito grande, a gente faz 2 eventos por ano, por enquanto. Um que engloba streaming de uma forma geral, a gente fala de pirataria, a gente fala sobre regulamentação, a gente fala de conteúdo, creator economy. Então a gente realmente traz uma visão diferenciada do streaming para cá para dentro e uma visão geral, né? Em março a gente tem um evento que chama Streaming Ads, a gente faz isso junto com a Associação de Profissionais de Propaganda. Quero estar. Então, próximo já está convidada. E por que é esse evento? É justamente para a gente juntar mercado publicitário com publisher, com o streaming, com as plataformas, né? Aos poucos vai funcionar, né? É a mesma coisa da gente. Antigamente a gente não assistia, não sentava na frente da televisão e ficava vendo, esperando o que o canal ia mandar para a gente. Hoje em dia a gente escolhe o que a gente quer ver. E hoje em dia a gente nem sabe escolher porque tem muita coisa. Então a gente tem que sempre estar evoluindo. Então isso vai evoluir também. E a gente quer fazer parte, a gente quer ajudar essa evolução para que ela seja mais rápida, para que ela não seja sofrida e para que traga frutos rapidamente, né, obviamente financeiros, tanto para a agência de publicidade, quanto para quem está assistindo, quanto para quem está anunciando e para as plataformas também. Todos ganham. Então, a gente faz esses 2 eventos de publicidade, um geral, que a gente fala sobre de vender negócios. Eu participo de vários painéis ao longo do ano. Em agosto, a gente vai ter um evento também, que é de um parceiro da associação, que é um evento voltado à Pay TV, mas também fala de streaming. Vou estar nesse evento também. A gente tem um grande evento de broadcast, uma associação parceira, estarei nele também. Fui convidada para dar uma masterclass no evento, que vai ter muita produtora no final de agosto, que chama Escada Summit. Também estarei nesse evento, fazendo uma masterclass, como que a gente consegue pegar esse conteúdo, como é que você coloca ele para venda, né, justamente para que a gente possa acelerar esse processo. Olha que interessante. Eu tenho essa preocupação desde quando eu criei o LPA. O LPA ele começou numa emissora com alcance de 400 mil, uma única emissora. Também no YouTube, depois a gente colocou no Spotify. Hoje a gente já
alcançou 9 emissoras e que traz um alcance de 363 milhões. E também a gente começou a olhar a escala de países, por exemplo, está no Brasil, Estados Unidos, está em Portugal, está na África, nos países lusófonos. E eu quero crescer mais, eu quero levar cada vez mais o conteúdo. E quando a gente vê eventos como esse, com certeza vão trazer outras possibilidades, né? E eu acho que falta a gente buscar isso, ter essa mentalidade de onde eu posso levar o meu negócio, onde eu posso tocar mais pessoas, onde eu posso deixar mais legado. E você já falando sobre isso, já me começou a vir coisas à mente de, poxa, o LPA eu ainda posso ir mais. Tem mais coisas que eu consigo fazer, tem mais espaço que eu posso explorar. E fica a dica para você aí de casa, entender se você está explorando o máximo do seu negócio. Se você está olhando para ele e está vendo, eu cheguei até aqui, aonde eu consigo ir agora? Aonde eu consigo ir agora? Só que o que eu sempre digo é, sonhe grande. Mas não vai grande de uma vez. Vai quebrando em sonhos menores. Vai separando, vai um, vai outro, vai outro, vai outro. Eu não fui para 9 emissoras de uma única vez. Eu fui em uma, testei, funcionou, fui para outra, testei, funcionou. E aí sim, o modelo testado, que a gente chama de MVP, a gente vai conseguindo fazer essa escala. E você é uma possibilidade de escala. O que você traz com a Abbott é uma possibilidade de escala. E essa ideia, a gente está cada vez mais ampliando a atuação da Abbott, justamente porque a gente vê, não adianta só, então, vamos falar, isso é um pedaço da Abbott, né? Só que é aquele pessoal que realmente quer fazer, mas não sabe como ainda, porque está mudando muito rápido o mercado, nem todo mundo consegue acompanhar na mesma velocidade. Não somente o mercado na forma comercial, mas também em relação a novas tecnologias. Então, como associação, a gente tem possibilidade, sim, de ajudar as pessoas a se capacitarem em determinados assuntos. Por exemplo, estamos fazendo agora algumas permutas e algumas parcerias com universidades também, universidades grandes, só não falo o nome aqui porque a gente ainda não está com o contrato assinado, mas universidades grandes, e que a gente vai justamente isso, junto com essa universidade, montar alguns cursos para o setor, para que as pessoas possam se capacitar, Excelente. possam se treinar e, obviamente, fazer parte dessa evolução. Incrível. Olha quantos insights vocês tiveram aqui nesse momento com a Yasser. Mas agora nós vamos para o intervalo e já já a gente volta. Investir não é apenas mover capital, é mover histórias. Essa é a filosofia de Lilian Prima Albuquerque. Com mais de 20 anos de mercado, ela traz na bagagem 15 anos de liderança na IBM e imersões no Vale do Silício e Israel. Ela transformou essa expertise em impacto real, criadora da mentoria LPA e do programa LPA e Você, que começou pequeno e hoje é multiplataforma, alcançando milhões de pessoas em emissoras do Brasil e nos Estados Unidos. Sua influência molda o mercado. É head de empreendedorismo na ANEFAC, vice-presidente no Instituto Êxito e colunista de tecnologia na Nova Brasil FM. Mas é no investimento que ela acelera o futuro. Premiada 2 vezes com o Boss Awards, Lilian tem mais de 80 startups no portfólio. Ela aposta em quem ousa criar. Lilian Prima Albuquerque, a mentalidade que escala, conecta e transforma. Apresentamos o ESGênio, o gênio da sustentabilidade da Dux Grupo. Famoso por suas batalhas contra gases e odores prejudiciais e desagradáveis, sempre em busca de melhorar a qualidade do ar nas indústrias de reciclagem animal. Tais indústrias enfrentam frequentemente problemas com a emissão de gases e odores indesejáveis. Mas não se preocupe, o ESGênio está aqui para fazer a sua magia. Resolver de vez esse problema ambiental. Aliás, parece magia, mas não é. É a mais avançada tecnologia que neutraliza as moléculas de gases odoríferos, transformando-as em novas moléculas atóxicas e sem odor. Com o ESGênio da Dux Group, seus desejos foram atendidos. Os incômodos, gases e odores agora serão apenas histórias. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a promover mais saúde, bem-estar, segurança e qualidade de vida no seu ambiente. Toda transformação começa com uma decisão. E na LPA Academy, essa decisão foi ter uma plataforma que carrega sua essência, sua marca, sua identidade. Por trás de tudo,
Streaming nativo. Inovação. Presença inteligente. Simplicidade no que deveria ser complexo. No fim, não é sobre tecnologia. É sobre quem aprende, sobre quem cresce, sobre quem transforma sua própria realidade. Você entrega conhecimento. Nós entregamos a tecnologia e a liberdade para escalar o seu propósito. A plataforma é sua. A marca também. A tecnologia é nossa. EduSkills, sua plataforma de educação 5.0. Eu sou Lilian Primo. Eu acredito que todos merecem acesso a conteúdos de qualidade que realmente transformam suas vidas e negócios. Por isso, estou disponibilizando a vocês uma plataforma dedicada a oferecer exatamente isso. Na nossa plataforma, você encontrará cursos, e-books, palestras, insights, mentorias e muito mais conteúdos que elevam sua visão de negócios e mudam sua mentalidade empreendedora. Tudo está centralizado em um só lugar, facilitando o acesso a materiais enriquecedores que levam você para o próximo nível. Além dos meus conteúdos, você também encontrará contribuições valiosas de outros mentores experientes, oferecendo uma visão ampliada e diversificada. A plataforma foi criada para transformar seu conhecimento em poder e sua visão em realidade. Venha fazer parte da LPA.Academy, que inspira, educa e transforma. Acesse agora e alcance novos patamares. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos, 100% gratuitos e online, para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. Voltamos para essa conversa que está incrível aqui com a Yasue. E a Yasue agora vai contar para a gente um pouco mais sobre a Abots. A Abots, ela reúne um dos principais players do setor. E qual que é o papel do associado no fortalecimento desse ecossistema? Então vamos lá, mais do que uma associação, a gente está criando uma comunidade. Então, obviamente, a gente não monta uma comunidade só com associados, a gente não monta comunidade só com uma diretoria. Então, é por isso que a gente está expandindo cada vez mais, trazendo instituições de ensino para estarem muito próximas da gente, trazendo outros mercados que são paralelos, que estão sempre na marginal, para trabalharem em conjunto com a gente, como, por exemplo, publicidade, como, por exemplo, produção de conteúdo e etc. Então, aqui dentro da Abots, o papel de cada um de nós é ver onde eu me encaixo, como que eu consigo melhorar, o que eu consigo contribuir. E é o que eu falo sempre na associação. Eu faço questão de fazer o onboard de todos os associados que entram na Abots. Todos os associados novos, sou eu que faço o onboard. Por quê? O que eu quero saber daquele associado? Qual a expectativa? Primeira coisa, qual a expectativa dele em relação à associação? Se a expectativa dele era, eu quero muito que a associação, por si própria, me traga leads, esquece, não vai estar ali dentro. Porque uma comunidade, você não está pagando para ter leads ali. Você entra, tem várias empresas que já fazem isso muito melhor do que a Abots vai fazer. Realmente, o time de diretores que a gente tem lá dentro é muito bom, é muito forte, é muito grande, muito conhecido. A gente sempre fica brincando, se a gente montar uma empresa Abots ali, com o time que a gente tem, a gente pega o mercado inteiro e fecha com todos os provedores de tecnologia, com toda a diretoria ali. Mas esse não é o intuito. Então, qual é a ideia? É que a gente possa ver qual é a fortaleza de cada um e ver como colabora. Vou dar um exemplo que, assim, esse aí, na hora que eu recebi uma mensagem, né, da nossa coordenadora de associados, a Cris, e ela falou assim, Yasue, tem essa pessoa aqui que está querendo entrar, está com dúvida, porque ele vai entrar como pessoa física ou jurídica. E quando eu vi o background da pessoa, eu falei assim, essa pessoa vai ser útil dentro da Abots, eu acho que ela tem como contribuir, deixa que eu converso antes mesmo dele entrar, porque eu acho que tem uma coisa maior até, dá para colocar, fazer outras coisas além disso, dá para ajudar a gente dentro da Abots. E falei, ele obviamente ficou maravilhado, eu quero, vou entrar agora, porque para você trabalhar para a Abots, você precisa ser associado, o que faz todo sentido. Né? Você não consegue dar opiniões e sugestões para mudar uma estrutura, a não ser que você esteja dentro dessa estrutura. Então, ele já dizia, vou me associar agora, como é que eu vou fazer, quando que eu vou começar, a gente já está trabalhando antes dele, realmente, a gente já está com um plano de planejamento do que ele vai fazer antes mesmo dele entrar. Então, eu faço essa questão de falar com todo mundo antes, para ver a expectativa e ver como que a gente direciona essa expectativa. Então,
eu acho que é isso. É muito mais do que uma associação, somos uma comunidade. A gente tem também um grupo, que é uma outra comunidade, para ajudar pessoas do mercado, ou que querem ter contato com outras pessoas, ou que estão procurando trabalho, ou que precisam de recomendações. Temos pessoas muito grandes, muito fortes nesse grupo. Ex-CTO da Microsoft Global está lá dentro desse grupo, e ex-CEO de uma CDN. Então, qual é a ideia? Obviamente, trazer novas ideias para dentro do grupo, falar sobre eventos, marcar encontros, às vezes, que não está sendo só pela Abbots, e é por isso que esse grupo, ele nem é só para a Abbots, ele extrapola. Como esse Streaming Ladies, ele extrapola, porque a gente entende que ele é muito importante para pessoas em geral, né? E além do Academy, além dos eventos que a gente faz, além dos grupos de trabalho. Então, os associados hoje podem participar de grupos de trabalho anti-pirataria, para entender melhor como que a pirataria afeta o negócio dele, o que ele pode fazer para evitar que a pirataria realmente afete ainda mais o mercado de uma forma geral, dá ideias. A gente traz pessoas não somente do mercado, mas a gente traz pessoas também de governo para falar dentro desses grupos de trabalho. Temos um grupo de trabalho de Fast Channel, que hoje são aqueles canais que são 100% financiados por publicidade. Então, qual a ideia? Explicar como é que funciona. Tem muita gente que quer ter um Fast Channel, quer entrar dentro do mundo de Fast, mas não sabe exatamente como. Então, dentro desse grupo de trabalho, a gente traz uma pessoa relacionada a Smart TVs, a TV conectada, a conteúdos, etc. Então, ali são onde os membros se encontram. Além do nosso evento anual, que a gente chama de Start, que é um evento para associados, exclusivo para associados. A gente coloca dados exclusivos de mercado que ainda não foram para lugar nenhum. A gente tem uma parceria com a Comscore, que ela provê alguns recortes especiais para a gente de mercado. Então, essa que é a ideia. Todo mundo ali dentro poder ajudar e contribuir para formar essa grande comunidade de OTT streaming e não ficar dependendo somente do que é imposto para a gente. A gente também fazer história. Não, eu acredito muito no ambiente de colaboração. Eu acho que o ambiente de colaboração, ele traz possibilidades. Você falou, não tem lead. Não tem lead de forma direta, mas na hora que você acaba se conectando, vendo possibilidades, pode te abrir outras portas. Sim, não tem lead que eu digo assim, na mão. Na mão, exato. Sou um vendedor para você. Exatamente. Exato. Porque muita gente quer entrar achando que algum diretor da Abbots, o diretor vai me apresentar para fulano de tal, vai me apresentar para Beltrano, isso pode acontecer. Mas não é o core. Não é o core nem não é o papel, né? Exatamente. De jeito nenhum, até porque, imagina se eu apresento uma solução para uma pessoa, eu tenho que o concorrente dele está na Abbots, eu não posso fazer isso, né? O tempo todo, a não ser que eu apresente todas as soluções. Isso aí a gente faz de vez em quando. Mas a gente também tem, os diretores têm o nosso próprio trabalho de consultor externo, né? Então a gente acabaria com o nosso trabalho se a gente fizesse isso o tempo todo. Então, qual é a ideia? É que o associado entre, participe dos grupos de trabalho, participe dos grupos, participe das comunidades, entre nos eventos, não só entrar nos eventos, né? Procure saber. A gente tem artigos que a gente coloca nas mídias nas mídias da comunidade de OTT, de vídeo. Então, tem formas da pessoa, ela mesma, pegar as informações ali de dentro e ela encontrar os leads. A gente dá a ferramenta. Agora, o trabalho de procurar aquela pessoa e fazer com que um contato se torne um lead tem que ser do associado. Não, perfeito. E como que a inteligência artificial, dados e também ao lado da personalização vão impactar o futuro da publicidade e do entretenimento? Você tem uma ideia, lá dentro da Abbots, a gente tem muita gente que veio de tecnologia, a gente tem o diretor de inovação que também é ex-Globo, a gente tem uma pessoa de tecnologia que é o nosso coordenador, ele que faz alguns recortes para a gente. Então, todo mundo ali, ele trabalha muito com AI. O nosso vice-presidente, ele trabalha muito, ele é muito AI-driven. Então, a gente trabalha o tempo todo com AI, né? Então, na Abbots, a gente já está, nosso cenário, nosso programa que a gente acabou de criar, o Café com o CEO, todo foi feito com AI. Várias coisas que eu mesmo começo a criar com AI, aí eu viro para algum diretor, e geralmente o diretor de inovação me ajuda a finalizar isso. Eu não vou saber finalizar, mas eu começo tudo com AI, ou o vice-presidente começa e a gente faz um grupo e termina. E, obviamente, na publicidade, a gente, obviamente, vai usar isso tudo para a Abbots também.
o que a gente está criando, né? Como eu falei para você, cada vez mais a publicidade ela vai estar trabalhando com inteligência artificial para entregar, e não somente a inteligência artificial, né? Com o streaming também, para entregar o que a pessoa que está vendo, para que o usuário veja somente o que ele está vendo. Então, cada vez mais o comercial vai ficar fazendo mais sentido ainda. Hoje já faz sentido. Só que eu estou no YouTube. Quantas vezes você está no YouTube e que você vê um comercial de chupeta? Eu não tenho filhos, eu não quero ver comercial de chupeta. Né? Não está direcionada. Exatamente. Mas eu tenho cachorro. Eu quero ver um comercial de ração de cachorro, por exemplo. Faz sentido para mim. Então, cada vez mais, a gente vai deixar de ver conteúdos que não fazem o menor sentido para a gente, para o comercial ser. A gente vai passar desse cenário para um cenário onde o comercial vai fazer todo sentido. E você não tem que ficar pulando o comercial, você não tem que ir ao banheiro na hora do comercial. Você querer assistir aquele comercial, porque ele vai te trazer alguma coisa. Perfeito. E que mensagem você daria para quem deseja construir uma carreira de destaque no mercado de comunicação, tecnologia e streaming? Que conselho? Muita resiliência. Porque, e muito estudo, é um mercado que muda o tempo todo. O streaming se juntou muito com tecnologia, né? Então, quem conhece streaming, quem está num lado da cadeia e não conhece o outro, vai demorar muito mais para atravessar essa ponte. Então, não tem mais aquela, eu sou só um produtor, eu não sei como é que eu vou chegar lá. Amigo, você tem que distribuir o seu conteúdo. Né? Então, se você não sabe, vem aqui, se junta aqui com a gente da Abots, que a gente te ensina a como você distribuir. Faz um curso que a gente está dando, se junta com essa galera aqui no grupo de trabalho, para que a gente possa ajudar realmente a fazer isso. Participa dos nossos eventos, ouve as nossas palestras, leia os nossos artigos, porque é isso que, no final das contas, vai fazer com que um profissional esteja ali fazendo somente o que ele faz para se transformar, para que ele transforme um negócio que para ele demoraria 3 anos para ficar pronto, em 3 meses, para que o negócio dele seja extraordinário. E não somente aquele negócio ordinário que ele está fazendo. Quantas pessoas você conhece que tem um conteúdo que é muito bom, que é um conteúdo que é muito bem produzido, a ideia é excelente, mas ela não consegue atravessar, não consegue chegar ao outro lado. Por quê? Porque às vezes ele não conseguiu entender como é que funciona a cadeia. E a cadeia hoje em dia passa por tecnologia, sim. Sim. Você pode até fazer com que a cadeia não passe, mas você vai ter muito menos oportunidades se você aprender a parte de tecnologia também. Então, é óbvio que ninguém precisa ser um especialista, nem em tecnologia, nem AI, nem nada disso, mas você simplesmente entender o funcionamento das coisas faz toda a diferença. Excelente. Agora nós vamos fazer uma dinâmica. Eu vou te falar algumas palavras e você me responde com uma frase ou uma palavra. Streaming. Oportunidades. Inovação. Não vou nem dizer futuro, presente já. CTV. Eu não posso falar oportunidades de novo, mas vamos lá, maximização de oportunidades, digamos assim. Publicidade. Bom, eu adoro e eu estou louca para vir logo cada vez mais as publicidades, os comerciais serem mais ajustados com a minha necessidade. Tecnologia. Imprescindível. Conteúdo. Killer. Audiência. Audiência qualificada. Dados. Extremamente necessário. Futuro. Eu vejo um futuro muito próspero. Legado. A minha mais importante de tudo isso. Que conversa incrível que a gente teve aqui, com certeza, com muito aprendizado. Quero agradecer a sua presença, que você venha mais vezes, que a gente consiga se conectar mais e ainda pensar muito nesse mercado. Agora eu quero te entregar um presente aqui dos nossos apoiadores. Deixa eu pegar aqui, a produção. Tudo feito com muito carinho para você. Dá uma olhada. Ótimo. Vou pegar logo o vinho, né? Porque a gente já viu logo o podcast. Nossa, que delícia. Esse vinho é da Finca Própria. A Finca Própria é a oportunidade de você ser dono da sua vinícola e ter o seu próprio terroir, através de um modelo de propriedade compartilhada. Então, acompanha aqui Finca Própria, que tem todos os detalhes. Que legal, e com o meu nome aqui dentro. Com o seu nome, personalizado. Adorei. Vou fazer um post quando eu abrir a garrafa de vinho também. Legal. E a Difate é uma marca
de óculos que tem mais de 26 anos de mercado. Nossa, que lindo. E eles encaminharam, olha, ornou com o tom que você está usando. Que lindo. E eles encaminharam essa peça. Ficou bom? Com base no seu perfil, ficou e está combinando com Nossa, o look. que ótimo, olha. Adorei. Ficou lindo. Muito obrigada. E também Dux Defender para te proteger contra germes, bactérias. E Dux, se você experimentar, olha que legal. Ele faz uma película. E tem um cheiro super cheiroso. agradável. Nossa, super cheiroso. E eu preciso, né? Viajando de avião toda hora. Protege contra germes, Estava bactérias, falando, não tem uma hora que eu coronavírus. não fique gripado. E super protege. Ótimo. Eu Olha, ando com o Dux o tempo posso usar todo. perto dos meus cachorrinhos? Pode. Ah, que ótimo. Não é testado em animais. É um produto assim incrível. Inclusive, quando os meus cachorrinhos aprontam alguma coisa em casa, eu já limpo ali com o Dux Defender também. Ah, porque legal. eu posso passar no piso também. Eu uso em tudo. Eu uso Dux em tudo. Em tudo. E, Até nas bolsas de couro que eu vou limpar. Tudo. e encontra aí, onde é que eu posso comprar? Através do site a gente tem... Gostei da ideia. Tem Dux Defender. Através da Dux Grupo, que aparece aqui também para vocês, o @ da Dux, que é uma empresa de inovação em saúde humana, que tem várias soluções. E um dos produtos também é esse, que é para retirada de Adorei. corona, germes, bactérias, proteger realmente o ser humano. Com certeza. Obrigada, Aline. Eu que Foi agradeço. ótimo aqui Foi falar maravilhoso. com você. Muito obrigada por me receber também. Eu que agradeço. Deixe as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem, te seguirem e também acompanharem a Abbots. Deixo sim. Por favor. Então vamos lá. Eu estou no Instagram, meu perfil profissional é @yasuenoki, como se escreve no meu nome. A parte boa de ter um nome diferente é esse, que só tem um de Yasuenoki no mundo. No LinkedIn também, você encontra meu perfil Yasuenoki, eu sempre falo lá um pouquinho sobre o mercado, sobre streaming, falo como é que a gente trabalha. O site da Abbots, www.abbots.com.br. A Abbots, a gente está em constante evolução do nosso site, a gente agora coloca também notícias de como que o mercado dos acontecimentos do mercado, onde a Abbots vai estar na próxima semana, no próximo mês. Então, a Abbots também está no LinkedIn, a gente tem um site também no Instagram e o nosso canal também, Abbots Connections, no YouTube. E a gente também tem um podcast muito legal, que a Lina participou. Né? A gente tenta trazer pessoas, não somente do mercado de streaming, mas pessoas que fazem diferença na vida de um executivo, que no final das contas é uma diferença na vida de todo mundo. Né? A gente traz também influenciadores para entender um pouquinho daquela história, como é que ele chegou ali, servir de inspiração para todo mundo. Então tá bem legal o nosso canal do YouTube também. Excelente. E acompanhe o LPA e Você pelo nosso site www.lpaevocê.com.br, pelo Instagram, @LPA e Você, pelo meu Instagram, @Lilia_Primo Albuquerque, pelo meu LinkedIn e também acesse o QR Code que está aqui na tela. Esse QR Code vai te proporcionar um e-book gratuito para te auxiliar na sua jornada e também a concorrer a vários prêmios. Então acesse o QR Code aqui. Muito obrigada e nos vemos no próximo episódio.